Obrigada, Lígia, pelo convite de estar aqui hoje, expondo um pouquinho. E o que eu queria começar sinalizando é que a ideia desse encontro é muito mais a ideia de um bate-papo, certo, gente? De poder aproximar de vocês do que uma palestra tradicional. Então, aqui, quero que vocês se sintam muito à vontade para poder fazer perguntas, né, para que a gente tenha essa interação. Eu acredito que a dinâmica vai ser, eu vou expor um pouquinho aí entre 30 minutos, mais ou menos, e 30, 40 minutos, mas talvez até um pouco antes, porque a minha ideia também é poder conversar, dialogar com vocês sobre esse tema, que, como eu bem mencionei, não tem a intenção de ser aqui uma palestra, né, um monólogo aqui sobre esse tema. Certo, gente? Então, vou tentar, na medida do possível, simplificar, porque o objetivo da Liga, nesse encontro, é realmente trazer o tema a conhecimento, fazendo com que realmente seja um tema que vocês possam ter um olhar, né? Ou acrescentar o olhar que já possuem, certo? Então, a gente escolheu essa temática dos refugiados venezuelanos no Brasil, porque como muitos de vocês podem estar acompanhando, é um tema que está na ordem do dia, né? O problema com a Venezuela, a situação com a Venezuela se agravou muito nos últimos anos, de modo que há uma estimativa de mais de 5 milhões de venezuelanos que se viram forçados a se deslocar em razão de tudo que acontece na Venezuela. E por que eu estou falando tudo que acontece? Porque a gente sabe que não é apenas um problema, não é apenas um problema político, não é um problema só econômico, é um problema complexo e multifacetário, né? Na mídia, vocês podem observar que há desabastecimento de alimentos, há uma hiperinflação, problemas graves com a saúde, falta medicamento, as pessoas, há também casos de perseguição política em razão do regime, há toda uma divergência em torno das eleições presidenciais, enfim, há um presidente autodeclarado, há todo um conflito internacional. Então, todas essas situações geraram o que no Brasil, já vou explicar por quê, né, o que o Brasil reconheceu como grave e generalizada violação de direitos humanos. Ou seja, não é uma questão única, é uma questão, como eu disse, multifacetária. Então, o que aconteceu? Diante desse complexo de fatores, os venezuelanos se viram obrigados a deixar o seu país. E por que eu quero frisar essa expressão, se viram obrigados? Porque, gente, não se trata, em sua maioria, de uma migração espontânea. Trata-se de uma migração forçada. E esse é o primeiro conceito que eu gostaria de pontuar aqui. É o que faz uma diferença marcada entre ser um migrante e ser um refugiado, ou ser um solicitante de refúgio. Certo? Por quê? Porque quando a pessoa se vê obrigada a sair do seu país, nesse tipo de migração forçada, de modo que o próprio país não oferece mais uma proteção e ela precisa sair do país para ter algum tipo de proteção, é que a gente fala do fenômeno, né, do refúgio. Tá? Então, quando se fala refugiado, uma vez eu escutei uma expressão que eu gosto muito, que diz o seguinte: refúgio é proteção. Então, sempre que a gente ouvir a palavra refúgio, no sentido jurídico do termo, a gente tem que pensar em proteção. Que proteção? Ora, uma proteção de um Estado em relação a uma pessoa que não teve a proteção do Estado do qual é nacional. Então, aquele venezuelano ou aquela venezuelana que se viu obrigado a vir ao Brasil, ou à Colômbia, ao Peru, ou a vários outros países, é uma pessoa que não tem mais a proteção do seu Estado. Então, é uma pessoa que precisou ter uma proteção em outro país, passando das fronteiras nacionais. Então, eu quero deixar bem marcado isso, gente. Quando a gente fala de refúgio, a gente fala de proteção. Eu lembro bastante, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de campo na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, entrevistando os migrantes logo no início do ápice do fluxo, né, lá em 2018. E nesse momento, entrevistando as pessoas, era muito clara, era marcada a expressão: me vi obrigado a deixar o meu país, me vi obrigada a deixar o meu país, não tive opção. Então, isso já marca claramente o fenômeno do refúgio, porque quando a gente escolhe migrar, quando a gente escolhe sair do país por vontade própria, a gente é um migrante, alguns chamam de migrante econômico, quis melhorar a condição de vida. E às vezes as pessoas confundem muito isso. Não, mas eles não vieram para o país, para o Brasil, para melhorar a condição de vida? Então não seria um migrante econômico? Não, gente. Na maioria dos casos, não. Porque não foi só isso que motivou, né? Não foi só o caso de querer uma condição melhor. Foi a situação de não conseguir mais ter meios de vida no seu próprio país.
por uma situação que hoje a gente sabe que é dessa grave generalizada violação de direitos humanos. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar na exposição de hoje é essa diferença entre migrantes, que normalmente migram por situações voluntárias, seja para melhorar a qualidade de vida, seja por turismo, seja por estudo, seja por tratamento médico, mas que normalmente por trás tem aí a questão do caráter voluntário da migração. Quando a gente fala de refugiados, a gente fala de uma migração forçada, e não só uma migração forçada, mas uma migração forçada numa situação que o próprio Estado não é capaz de fornecer uma proteção, certo? Bom, esses 5 milhões, ou mais de 5 milhões de venezuelanos e venezuelanas que saíram do país, eles se dispersaram por diversos países da América Latina, principalmente, outros países também, mas principalmente na América Latina. De modo, gente, que se fala que na história recente da América Latina é o maior êxodo de pessoas, certo? E por isso a situação se tornou bastante complexa. A Colômbia recebeu muitos venezuelanos, milhões de venezuelanos, né? E óbvio que isso tem um impacto. Muita gente diz, eita, mas um país como o Brasil, como é que vai proteger pessoas que às vezes o próprio país não é capaz de proteger os nacionais? Muita gente faz essa crítica. E é algo a ser pensado sim, tá? Mas é um balanço que a gente vai fazer um pouquinho mais para frente. Bom, então, no Brasil, e como é que está a situação no Brasil? Esses mais de 5 milhões de venezuelanos saíram, a maioria se encontra na Colômbia, mas a última estimativa da ONU é que 260 mil venezuelanos vivam atualmente no Brasil. E desses 260 mil, até julho de 2020, 130 mil solicitaram refúgio. Aí vocês podem pensar, professora, mas e os outros 130? Não solicitaram refúgio, fizeram o quê? Existem outras vias de regularização migratória no Brasil, né? Existe uma resolução atualmente que, caso o venezuelano não queira pedir a condição de refugiado, não queira solicitar o refúgio, ele pode se regularizar, né, por meio dessa resolução que dá uma autorização de residência. Tá? Não é a mesma proteção, mas ele pode viver no Brasil de uma forma regular. E também já vou destacar essa palavra regular, porque, gente, tomem muito cuidado com a expressão ilegal, certo? Tem gente que fala, é um imigrante ilegal. Isso não existe, tá? Isso é errado. Inclusive, juridicamente errado. Por quê? Porque nenhuma pessoa pode ser ilegal, entende? A condição dela no país, ela é ilegal assim, se ela cometeu um crime, se ela violou a lei penal, é outra questão. Agora, o fato de não estar regular no país gera uma situação de irregularidade administrativa. Eu posso até dizer, é um imigrante em condição irregular, mas jamais digam que uma pessoa é ilegal, tá? Porque a condição humana por si só, né, não é pelo fato do visto estar vencido ou não, ou de não ter o papel, né, não ter o visto, faz de uma pessoa ilegal, certo? Não podemos confundir crime com situação migratória irregular, certo? Porque isso seria o fenômeno da crimigração. O que é migração? É criminalizar a migração. E ainda bem, segundo a nossa nova lei de imigração, isso não é permitido no país. Uma pessoa não pode ser presa, não pode equiparar um ilícito penal o fato de você não ter um visto ou não estar em condição regular no país. Certo? Bom, então, esses 130 mil venezuelanos que solicitaram refúgio, o que acontece? O que é esse processo de refúgio, gente? Bom, eles solicitam, só para ilustrar um pouquinho a situação na prática. A maioria desses venezuelanos chegam pela fronteira lá em Roraima, em Pacaraima, então eles ingressam de forma terrestre no Brasil, e ali mesmo foi montada uma operação no Brasil chamada Operação Acolhida, né? Já que o nosso tema é desafio jurídico e acolhimento humanitário, vamos falar um pouquinho então como é que dá esse primeiro contato, essa acolhida. Então essas pessoas ingressam, muitas vezes, gente, sem nenhum documento. Por quê? Porque a Venezuela e teve um momento que não estava fornecendo passaporte, às vezes por até falta de papel diante do desabastecimento no país, e às vezes realmente para não facilitar a saída de pessoas. Então muitas pessoas chegaram sem documentos, só com poucos pertences, né, por via terrestre, eles entravam no país. Nesse momento, eles vão dar de cara com quem? Com a Polícia Federal. Porque a Polícia Federal é a autoridade migratória brasileira. E até essa solicitação de refúgio é feita na Polícia Federal. Mas, além disso, foi montada toda uma estrutura chamada Operação Acolhida. Quem faz parte dessa operação? O governo federal brasileiro, certo? Principalmente na parte logística, o Exército, os militares fazem toda essa parte logística.
Também o Acnu. O que é Acnu? É o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que tem uma sede no Brasil, em Brasília, e também tem sedes distribuídas pelo território, e montou uma sede lá em Roraima. E aí tem várias outras organizações. Você tem Ministério do Trabalho trabalhando lá, você tem também toda a parte de vacinação. O Brasil conseguiu montar uma estrutura, gente, que eu falo porque pude ir em 2 ocasiões para lá, no começo, quando estavam montando, e depois já a operação montada, e realmente, nesse sentido do acolhimento humanitário, a gente pode dizer que o Brasil foi um exemplo. Tá? As pessoas passam por uma triagem, as pessoas passam pela informação das opções que tem de regularização, seja o refúgio, seja o pedido de autorização de residência, com o protocolo de refúgio. Então, solicitei o meu refúgio, lá eu já recebo um protocolo. Esse protocolo já me dá direito, gente, de tirar alguns documentos, né, como uma carteira de trabalho provisória, como um CPF, e isso é muito importante para que as pessoas estejam em situação regular no país, possam trabalhar e possam também agregar ao próprio país. Então, nessa triagem que é feita lá no manto, né, ali na Operação Acolhida, o migrante, né, venezuelano, ele tem direito de fazer uma regularização migratória, de tomar vacinas, por exemplo, caso não possuam, para não ter o problema também de um contágio, né, agora, mais do que nunca a gente vê a importância desse tipo de ação. Ele tem também, tem um apoio também, por exemplo, de organizações como a UNFPA. O que é a UNFPA? É o Fundo de Populações das Nações Unidas, que trabalha com violência sexual, com violência de gênero, né, tem a Unicef, que trabalha com a questão das crianças. Então, há toda uma estrutura, várias agências ONU, esses órgãos brasileiros para expedir documentação, para dar esse primeiro apoio de recepção. Uma vez que passa-se por essa triagem, que a pessoa pode escolher, né, o tipo de documentação, seja o refúgio, seja a autorização, que recebe o seu protocolo, se ela não tiver condições de se sustentar, de pagar uma hospedagem no país, e a maioria se enquadra nesse ponto, lá em Roraima existem abrigos que vão receber essas pessoas. E esses abrigos são mantidos por quem? Pelo Exército Brasileiro, em cooperação com essas agências da ONU, principalmente com a Acnu. Também existem ONGs que atuam recebendo essas pessoas, certo? Então foi criada toda essa estrutura. É ideal, é perfeita? Não, gente, tem falhas, tem problemas, como a gente também tem outros serviços públicos, né? E eu lembro que a época que estava lá, existia uma discussão muito grande com a própria população local. Certos embates. Estão fazendo isso tudo pelos refugiados, pelos solicitantes de refúgio venezuelanos, e pra gente não faz. Eu acho que a gente tem que brigar, gente, pelo mais, não é para tirar de ninguém. E eu lembro que à época eu dei uma capacitação lá para a população e eu batia muito nessa tecla. Porque ao invés de exigir para todo mundo, a gente fica exigindo para tirar das pessoas, né? E eu mencionava para eles, ora, agora vai estar aqui um investimento para um hospital, para uma escola. Esse investimento, gente, não vai ser retirado depois que os venezuelanos ou se integrarem em outros locais do país ou voltarem para o país de origem. Não, esse investimento fica. Então, ao invés de a gente pensar sobre a perspectiva negativa, o que é que o migrante, o que é que o refugiado tirou da gente, que na verdade ele não tira nada, né? Se o recurso existe, está sendo posto, é porque porque existe a disponibilidade orçamentária para isso. Tá? Ninguém tá tirando de onde pode ser tirado. E no final todo mundo usufrui. Porque quando tem um hospital, esse hospital não diz, não, é só para refugiado, esse hospital vai servir a população também. Então, no final das contas, se a gente for fazer uma análise, Pacaraima cresceu muito mais do que se prejudicou. E a população que no início teve um certo ponto de choque, eu acho que vocês acompanharam na mídia, queimaram tendas de refugiados, teve um conflito, hoje você já vê que a situação vai melhorando, porque a população, culturalmente, ela começa a evoluir e entender que a migração tem muitos efeitos benéficos. Muitos desses refugiados e imigrantes começaram a desenvolver negócios, o que é bom para a economia, porque eles também pagam impostos. Então, a gente tem que ver a migração, gente, de uma forma menos preconceituosa, né, e mais aberta. Até porque a gente, muitas vezes, quando tá lá fora, a gente diz o quê? Né, eu gostaria que fossem tratados de outra forma. A gente sempre quer, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que defender os direitos para todo mundo, né, acabar de colocar a história dos muros, tá? Então, existe essa operação acolhida, tá, que faz essa primeira acolhida, mas com o tempo se percebeu que realmente o estado de Roraima ele não tem condições de abarcar toda essa necessidade. E foi aí que o governo brasileiro, em cooperação com essas agências da ONU, criou o projeto de interiorização.
E qual era a ideia desse processo de interiorização? Levar venezuelanos para outras regiões do país com maiores possibilidades de integração, principalmente econômica dessas pessoas, tá? Então, isso foi feito para diversas cidades do país, de quase todas as regiões, em especial para São Paulo e para o Rio de Janeiro, mas também para várias outras, tá? Como Manaus também recebeu, Curitiba, Recife, Paraíba, enfim, vários estados brasileiros. Então, foi feita cooperação com empresas aéreas, e essas pessoas, claro, com o consentimento delas, tá, foram levadas para essas regiões para que possam desenvolver as suas vidas. E é interessante também observar, gente, entrevistando venezuelanos, eu percebi muito isso. A maioria deles tem formação, né, educação superior, tem muito a agregar para o país, certo? Eles não estão vindo aqui, né, como muita gente crê, para pedir esmola ou para se beneficiar de programas assistencialistas, não. Eles vêm aqui porque realmente, como eu já disse, se viram obrigados, e dois, para desenvolver a sua própria vida, para reconstruir sua própria vida e ser independentes, e não para ficar, né, como muita gente pensa, sugando aí dos programas assistencialistas do governo brasileiro. Não é essa a intenção, e é isso que se vê, se percebe nos estudos científicos sobre o tema, tá? Bom, então, teve a Operação Acolhida, teve essa interiorização que ainda está acontecendo, tá, gente? Isso não está finalizado. Essa interiorização ainda é um projeto em curso e ainda pretende ampliar para outras regiões do Brasil, de modo que não haja essa sobrecarga em Roraima. E esse projeto do Brasil foi muito elogiado internacionalmente porque ele tem um princípio básico que outros países também deveriam compartilhar, que é o princípio, né, das responsabilidades compartilhadas em matéria de refugiados. Porque ao mesmo tempo que o Brasil sentiu isso em relação a Roraima, outros estados como a Colômbia também sentiram esse impacto. Porque se houvesse uma distribuição mais equitativa dos venezuelanos em relação aos países da América Latina, não haveria essa sobrecarga em um só país. Então, esse mesmo processo de interiorização era muito interessante que fosse levado ao âmbito internacional, para que houvesse também essa distribuição entre os países, tá? Então, gente, em relação à parte jurídica, eu queria sinalizar para vocês um avanço muito grande que o Brasil trouxe, que foi o reconhecimento desses venezuelanos como refugiados. E por quê? A gente tem que entender que o refúgio, como eu falei, é proteção. Então, gera mais direitos, por exemplo, que uma situação de ser apenas um migrante no país, tá? E muito recentemente, o Brasil reconheceu, né, venezuelanos, no total foram 46 mil venezuelanos que o Brasil já reconheceu como refugiados. E reconheceu com que fundamento? Com o fundamento da grave e generalizada violação de direitos humanos. E é aí que a gente tem que entrar na parte jurídica. O que é pela lei um refugiado? Tá? Então eu vou colocar para vocês, assim, tentar simplificar ao máximo. No panorama internacional, existe uma convenção, né, que é uma convenção clássica em matéria de refugiados, que é a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados. Essa convenção, ela define quem é o refugiado. Mas ela, obviamente, até pela sua época, ela se focou na questão da perseguição por raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Então, se vocês lerem essa convenção, ela define o refugiado como uma pessoa que foi obrigado a sair do seu país de origem em razão de uma perseguição. E essa perseguição pelos motivos que eu mencionei, né? Raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Ocorre que, alguém perguntou o nome da convenção, é Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, certo? Nada. Depois dessa convenção, teve um protocolo, de 1967. Esse protocolo, ele ampliou geograficamente a convenção, porque quando ela foi criada, só servia para a Europa, e hoje ela é quase universal. Só que o grande salto que a gente teve, gente, foi com uma declaração chamada Declaração de Cartagena. Essa declaração, como o próprio nome já diz, veja, não é convenção, não é obrigatória, não é vinculante. Mas essa convenção, que foi adotada em 1984, ela ampliou o conceito de refugiado, porque com o passar do tempo, os países perceberam que as causas que motivavam essa saída do país de forma forçada eram muito mais amplas que apenas esse tipo de perseguição que eu mencionei para vocês. Então, se vocês olharem para essa declaração de Cartagena, ela vai colocar outras situações como ensejadoras do refúgio. Por exemplo,
a situações de sistemáticas violações de direitos humanos, né, de grave violação à ordem pública, crime organizado, situações outras e mais coletivas, porque como vocês podem ver, quando fala em perseguição por raça, religião, tem uma conotação muito individual. E às vezes a situação do país ela é generalizada, tão generalizada como é o caso da Venezuela, que é até difícil você individualizar, certo? E aí o que aconteceu? E em relação ao Brasil, o que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil ratificou essa convenção de 1951, para quem não estudou ainda a matéria de direito internacional, o que é que ratificar, é se vincular, né? E ele fez isso voluntariamente, mas uma vez que você faz isso voluntariamente, você se obriga e você tem que cumprir, tá? E o Brasil incorporou esse conceito ampliado de refugiado da tal Declaração de Cartagena, né, dentro de uma lei nacional. Que lei é essa? A Lei 9474 de 97. Então, a gente, além do tratado internacional que o Brasil se vinculou, a gente tem uma lei nacional que coloca o conceito de refugiado, como é que funciona o processo, quais são os direitos, deveres, etc. Tá? Então, gente, essa nossa lei, ela adotou, além da hipótese de perseguição por raça, religião, né, nacionalidade, grupo social, opinião política, ela colocou uma outra hipótese, a grave e generalizada violação de direitos humanos. De modo que, quando alguma dessas hipóteses se configurasse, a pessoa poderia solicitar refúgio, certo? E foi o caso, precisamente, dos venezuelanos. Eis que, né, o Brasil, de dezembro para cá, reconheceu esses 46 mil venezuelanos em um processo coletivo. E por que está sendo tão elogiado no âmbito internacional? Porque, gente, a gente só tinha feito isso antes no caso da Síria, por exemplo, tá? Por exemplo, no caso dos haitianos, que muita gente acompanhou também, que foi um deslocamento motivado pela questão climática, principalmente dos terremotos, o Brasil não enquadrou nessa situação, que foi bastante criticado. Já o caso dos venezuelanos, o Brasil enquadrou, realmente entendeu que o que acontece na Venezuela é uma situação de grave, generalizada violação de direitos humanos. E ao concluir assim, qual é a vantagem? A vantagem é que ao invés de eu ter que analisar cada solicitação individualmente, o Brasil poderia analisar de forma coletiva, certo? De modo que reconheceu, né, a expressãozinha jurídica que se dá é prima facie, reconheceu prima facie, de forma coletiva, esse grupo de venezuelanos como refugiados. De modo que as pessoas que pediram o refúgio e não se encontram em uma cláusula de exclusão, porque não vou adentrar nesse aspecto, mas existem algumas cláusulas de exclusão, né, se você é envolvido com grupos armados, né, tem algumas cláusulas de cessação, exclusão. Se você não se encontra numa cláusula de exclusão, você não precisa, por exemplo, ter uma entrevista individualizada. O Brasil pode, de forma grupal, reconhecer e dar uma resposta jurídica à situação dos venezuelanos. Porque, gente, não é só acolher, né? As pessoas precisam ter uma estabilidade sobre a sua condição jurídica no país. Então, essa resposta do Brasil, esse procedimento simplificado, prima facie, foi um exemplo para o mundo. E o Acnu, que é essa agência da ONU para os refugiados, elogiou o exemplo do Brasil como um exemplo que deveria ser seguido por outros países, tá? O nosso sistema de refúgio, gente, tampouco é perfeito, certo? A gente tem aí um déficit de solicitações muito grande, um atraso muito grande de dar uma resposta para as pessoas que solicitam, mas já podemos dizer que foi sim um avanço, tá? E só para fechar essa parte a parte técnica, quem é que analisa esses pedidos? É um órgão chamado CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados. Esse órgão, ele pertence ao Ministério da Justiça, é composto de 7 representantes, né, de vários ministérios, né, da Polícia Federal, do Ministério do Trabalho, entre outros, e eles decidem esses casos. Vocês podem pensar, professora, mas como é que 7 membros decidem esses casos todos, né? A gente tem mais de 200 mil solicitações tramitando atualmente, tá? Como é que faz isso? Não, porque tem toda uma equipe técnica que faz a parte também administrativa, tá? Esses 7, eles só vão lá dar a decisão final, mas com base num parecer que vem da equipe técnica que trabalha no CONARE, certo? Que é o que se chama de coordenação geral do CONARE, que faz todo o trabalho administrativo, de triagem, que faz as entrevistas. Porque, gente, quando não se enquadra nesse caso coletivo, cada solicitação de refúgio precisa ser analisada individualmente, tem que ter uma entrevista individual, tem todo um processo longo de análise, certo? E atualmente, só para dar uma margem para vocês,
Atualmente, o Brasil reconheceu cerca de 50 mil pessoas no total como refugiadas. E veja que desse número, os venezuelanos já são praticamente 90%, para ver o impacto realmente dessa decisão. Bom, gente, como eu não quero me estender muito, e a ideia aqui é que a gente tenha esse diálogo, tenha essa conversa, eu já vou aqui ler algumas dúvidas que eu tenho aqui. E depois de analisar essas dúvidas, gente, quem quiser também fazer algum tipo de consideração, também sinta à vontade. Então, a gente tem uma dúvida aqui, professora, do Edivaldo, professora, partindo desses pontos que a senhora expôs, pode-se dizer que esse país que não fornece condições para o seu povo possui uma inclinação para vir a se tornar um Estado falido? É uma ótima pergunta, Edivaldo. Gente, para quem não estudou ainda essa questão de Estado falido, quando eu falo de Estado falido, não é questão de financeiro não, tá? Não é só isso não. Estado falido é um termo que se usa no direito internacional quando realmente o Estado ele não controla parte do seu território, né? E dá margem a intervenções realmente internacionais. Então, o que acontece? No caso da Venezuela, se você fosse analisar de um prisma mais amplo, sim, Evaldo, poderia sim você dizer que há um Estado falido, tá? Porque esse não é um conceito fechado. Mas normalmente se usa o conceito de Estado falido mais como, por exemplo, o caso da Síria, quando vários grupos, eles tomam conta do território e o governo central, ele realmente não comanda tudo. Essa seria mais o conceito técnico. Agora, se você falar de um sentido mais amplo, sim, né? Poderíamos dizer, tá? E Nayara, há muita situação de refugiados que preferem não regularizar a situação. Quais são as consequências da não regularização? Ótima pergunta também, né, Nayara? Veja só, que preferem não regularizar, não, mas muitos, às vezes, solicitam a condição de refugiado para ter direito ao protocolo, certo? E aí não comparecem às entrevistas, não. Por quê? Porque só o protocolo, como eu disse, ele já garante direitos. Só o protocolo, ele já permite que você tenha uma carteira de trabalho provisória, né? Ele já permite que você tenha um documento, ele já permite que você tenha benefícios sociais, né? Então, assim, algumas pessoas, não no caso dos venezuelanos, mas outras nacionalidades, às vezes se valem, realmente eu não posso negar que existe, não é a maioria, mas existe, tá? Que se vale desse protocolo, mesmo sem ser uma pessoa que tenha sofrido uma perseguição ou que tenha sido obrigada a sair do seu país, só para poder ter essa proteção do Estado brasileiro. Isso pode acontecer, certo? Quais são as consequências da não regularização? Ora, se você está em situação não regular no país, você pode, por exemplo, ser deportado, né? Ou repatriado. No caso dos refugiados, tem uma situação peculiar que existe um princípio chamado non-refoulement, tá? O non-refoulement, ele é um princípio que diz o seguinte: você não pode deportar ou extraditar, né, ou uma pessoa que possa vir a sofrer perseguição nesse país, para esse país que você vai expulsar. Então tem uma cláusula aí que impede, no caso dos refugiados e solicitantes de refúgio, tá? Mas o migrante, no geral, se você não se regulariza, você pode ser deportado, tá? Com certeza. Outra pergunta: como combater o preconceito contra os venezuelanos? O Brasil tem feito algo em relação a isso? Ótima pergunta também, Caroline. Como é que você combate? Na minha visão, você combate com informação, certo? Por quê? Se as pessoas, e o exemplo de Pacaraima, de Roraima, é muito claro, tá? No começo, as pessoas tiveram um rechaço, porque disseram: peraí, tá entrando um monte de venezuelano aqui, essas pessoas vão ocupar os hospitais, os serviços de saúde, as escolas, é como se fosse aquela ideia: vai tirar o meu emprego. Muita gente tem isso arraigado na cabeça, né? Onde na verdade não é, porque eles geralmente ocupam facetas, né, ou eixos de trabalho que os brasileiros não estavam buscando no seu momento, enfim, tá? Então, como funciona esse processo? Com informação. Lá em Roraima foi feito um trabalho muito forte de conscientização, de combate à xenofobia. O MPF fez campanhas duras em relação à xenofobia, gente, é crime, né? Então o MPF processou pessoas em razão disso. Então teve uma ação realmente muito forte das instituições públicas, tanto de conscientização como realmente de enfrentamento, tá? Então, modificou muito a situação local. E assim, tá perfeito hoje, uma integração ideal? Não, gente, claro que tem desafios, tá? Mas melhorou bastante quando a população
tomou consciência de que tudo aquilo que estava sendo gerado a partir da chegada das organizações internacionais, a partir da construção de hospital, né, que foi o hospital de campanha, de aumento de vaga em escola, entre outros investimentos, imagine quanto dinheiro também das Nações Unidas não está sendo investido nessa região, tá? E quando chega uma pessoa no hospital de campanha, não vai dizer, ah, não, você é brasileiro, entra não. Não é isso, gente, é para todo mundo. Então, no fundo, todo mundo ganha, tá? Então, eu bato nessa tecla, Ana. Preconceito se combate com informação. Uma população bem informada, uma população que conhece os efeitos positivos da migração, é uma população que não pratica xenofobia, ou pelo menos não pratica em índices preocupantes, né? Porque a gente nunca vai conseguir chegar a um estágio de 100% perfeição e integração, tá? Mas sim, o Brasil fez muito, e também as agências da ONU fizeram muito nesse processo. Professora, antes da gente prosseguir, eu queria salientar que a gente vai botar o formulário aqui no chat, no final, para registrar a presença de todos. E, segundo, falar que é muito importante, principalmente a gente que mora em Alagoas e Maceió, ouvir, assim, uma experiência prática de alguém que esteve na fronteira, né, que esteve lidando diretamente com essa situação, que é uma crise. Muito importante a gente falar sobre isso, principalmente em Alagoas, em estados mais longe de onde está o foco, né? E agora uma pergunta minha, pessoal, enquanto você estava fazendo a exposição, eu lembrei que eu acho que foi esse ano que a carta diplomata, a carta de diplomata da Embaixada da Venezuela expirou. E a condição das pessoas que trabalham na embaixada, no consulado e na representação diplomática era de persona não grata. Eles poderiam, nesse caso, serem retirados pelo Estado brasileiro, de volta à Venezuela, no caso? É uma situação diferente, Rita, ótima pergunta. É uma situação totalmente diferente da situação, por exemplo, de deportação, de repatriação, né? Não é como é uma questão diplomática, não é a mesma coisa, né? Porque essas questões que a gente estava falando, deportação, repatriação, são medidas administrativas tomadas pela própria Polícia Federal, né? No caso, essa situação de persona não grata, ela é muito mais no âmbito político, né? Então, geralmente, quando a pessoa é considerada pessoa não grata, ou o Estado dá um prazo para que aquela delegação ela se retire voluntariamente do país, certo? Ou se chega num acordo quanto a isso, tá? Não é a mesma coisa que agora a Polícia Federal vai lá retirar, né? Como se fosse um despejo. Não funciona assim na prática, tá? Geralmente é isso. Pode-se sim estabelecer um prazo, tá? Mas tudo isso é feito de forma diplomática, é totalmente diferente das medidas de saída compulsória, por exemplo, que a gente tem na lei de imigração, tá? Não seria equiparado, assim. Seria não deixa de ser uma saída, assim, né, imposta, mas é tudo naquele campo político, veja até pelo nome, né, persona não grata, né, aquela história, é um convite para se retirar do país, é totalmente diferente do que mandar uma notificação para sua casa, né, dizendo que você vai ser deportado. Então, sim, é possível disso acontecer, é possível de se dar um prazo para que a delegação saia, sim, tá? E ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, de que há, né, presidente autodeclarado, tem gente que reconhece que deveria ser representantes de outro presidente, e aí tem todo um impasse em torno disso, que é muito mais amplo, né, já é uma discussão bem mais ampla em relação à Venezuela, que é um caso, como a gente está vendo, que não é acabado, que persiste, né, e a gente sabe que a situação, ela só vai ser sanada quando realmente reformas políticas começarem a acontecer no país, né, e também tem que se ter muito cuidado, né, quem foi meu aluno vai lembrar, com as ingerências, gente, porque a figura do refúgio é uma figura apolítica, tá? É muito importante eu frisar isso, porque se vocês perceberem, o Acnu, as agências da ONU que trabalham com refúgio, elas não fazem valorações políticas. Por quê? Justamente para preservar esse caráter apolítico do refúgio, tá? Para não configurar intervenção nos assuntos internos de um Estado, porque isso violaria o direito internacional. Então, vocês podem ver que o Acnu não faz manifestação sobre o governo da Venezuela. Ele pode até defender que há ali uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, mas não há essa interferência política, ou pelo menos não deveria ter, né? E a gente sabe que a prática, às vezes, é outra coisa. Vamos ver mais perguntas aqui. Agora, a Nayara perguntou: no trânsito, vi um venezuelano segurando a placa pedindo ajuda porque não tinha emprego. Que encaminhamento teria para dar refugiados atrás de emprego? Ótimo.
É muito comum essa situação de venezuelano segurando placa. Foi muito comum essa situação em Roraima, logo no primeiro momento, principalmente quando não havia a operação acolhida tão bem instalada lá. Mas hoje em dia, Nayara, há convênios, né, que a própria operação acolhida está fomentando para facilitar empregos a refugiados, tá? Então, as agências da ONU têm trabalhado nessa questão. O próprio governo brasileiro, no âmbito da operação acolhida, também fomenta, tá? É para facilitar, né? Não seria como se fosse exatamente uma agência de emprego, mas fazem uma intermediação, fomentam na iniciativa privada ações de conscientização para realmente que haja contratação dos venezuelanos, explicando que aquela carteira de trabalho que eles têm provisória é um documento regular, porque às vezes a pessoa pega a carteira de trabalho, quem não entende, quem nunca viu, será que isso aqui é verdadeiro? Será que eu vou realmente depois ter alguma implicação? Né? Então, há todo um trabalho também de conscientização que aquela pessoa, mesmo com o protocolo, quem acompanhou até foi tema de novela da Globo, né, há pouco tempo, Órfãos da Terra, que passou a situação de uma criança que não conseguia se matricular na escola porque só tinha um protocolo de refúgio. E aí houve toda uma conscientização para dizer, olha, aquele protocolo é um documento válido, e aquela criança tem sim direito de se matricular. Então, como eu mencionei, passa também por conscientização, mas há sim um esforço, tanto das agências da ONU, como da sociedade civil, como da Operação Acolhida por parte do governo federal, de fazer essa facilitação, né, entre empresas que estão buscando trabalhadores com os venezuelanos, tá? Claro que tem suas limitações, eles fazem lá um cadastro. Nesse centro de triagem que eu conheci, existia um setor específico para a pessoa fazer currículo, né? Podem acreditar, tinha lá uma pessoa, um voluntário, fazendo o currículo dos venezuelanos e passando para esse setor que tinha o cadastro das vagas no país. Tá? Como funciona no Cine, por exemplo. Então, essas agências que facilitam. Então, tem muito voluntário também trabalhando com isso, muita ONG no Brasil séria, que dá esse auxílio, né, até para poder formular o currículo em português, para facilitar, certo? Então, o melhor encaminhamento possível é encaminhar para uma ONG que trabalha com refugiados, se você lidar com uma situação dessa. Uma ONG que trabalha com refugiado, ou um próprio Cine da vida, tá? Para poder facilitar a procura de emprego, ou o próprio Acnu, uma agência da ONU, que pode ajudar essas pessoas, sim, a buscar emprego. E, na minha visão, Ana Caroline, quais problemas persistem no acolhimento humanitário dos refugiados? Ótima pergunta. Eu poderia dizer que o principal problema é a efetiva integração local. Porque a primeira fase o governo brasileiro conseguiu dar, né? Quando as pessoas chegavam e não tinham onde dormir, os abrigos conseguiram, embora, gente, claro, chegou um momento que teve uma superlotação e teve gente que precisou ficar na rua, precisou ficar na rodoviária. Então, até o sistema conseguir responder, porque, veja, o governo brasileiro também foi surpreendido, né? Não é do dia para a noite que você instala essa estrutura. Então, claro que demorou para se ajustar. Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que nesse primeiro momento de recebimento a gente avançou muito, tá? E hoje um refugiado tem toda a condição de fazer sua inscrição, né, de ter uma vaga num abrigo. E na primeira vez que eu estive lá, em maio de 2018, os abrigos estavam lotados. Eu lembro que conheci uma família que pegou uma última vaga num abrigo, né? Eu consegui acompanhar a história deles. Mas hoje, pelo menos, assim, o que eu tenho notícia, né, é que a maioria dos que buscam tem conseguido, porque houve um amplo aumento do número de vagas e também a própria interiorização. Ao passo que muitos venezuelanos foram interiorizados para outras regiões do Brasil, foi surgindo vaga lá em Roraima. Tá? Então também facilita. Agora, qual seria então o principal problema que persiste? A gente sabe que o refugiado ele quer reconstruir a sua vida. Então, o principal problema é realmente você conseguir se integrar. Então, por exemplo, o caso de médicos que vieram da Venezuela, ou pessoas com nível superior, que queriam exercer sua profissão no Brasil, tinha problema para reconhecer diploma. A burocracia é gigante para você reconhecer um diploma, para você exercer sua profissão. E vejam que o país só ganha se eles reconhecerem, né? Porque são mais pessoas que vão estar trabalhando e, de uma certa forma, contribuindo economicamente para o país. Então, eu poderia assinalar essa questão
da empregabilidade das pessoas que tinham cursos superiores e que estavam tentando revalidar os seus diplomas ou diplomas técnicos. É um desafio enorme com todos os que eu conheci, tá? Tem o desafio da língua, que também contribui para a integração local, porque, ora, como é que eu vou conseguir um emprego, dependendo do emprego, se eu não sei falar a língua? Né? Então, vocês podem até pensar, por isso que muitos optaram, por exemplo, pela Colômbia, pelo Peru, né, pelo Chile. Por quê? Por causa da língua. O Brasil, você teria que aprender o português, na maioria dos trabalhos. Então, também é uma barreira. Então, como é que eu vejo? Eu vejo que tem que ter um trabalho, tem que ser um trabalho contínuo. Nesse primeiro momento, teve uma resposta, e agora tem que ter uma resposta de ensino de língua, né, de continuar a conscientização para diminuir xenofobia, de facilitar reconhecimento de diploma. Tem vários desafios, eu poderia dizer, nesse sentido, da integração local. Mais uma pergunta. Professora, como fica o direito ao voto, o voto do refugiado no Brasil? Veja, ele não teria, né, a princípio, né, enquanto, nesse caso, os venezuelanos, ele não teria, né, pela própria Constituição, né, como, se equipara, por exemplo, à situação de estrangeiro, né, então, a princípio, não teria direito de voto, a não ser aqueles que depois se naturalizarem brasileiros, né, uma vez naturalizados brasileiros, sim, eles poderiam ter direito ao voto, e muitos conseguiram se naturalizar. Se um casal do venezuelano tiver filhos no Brasil. Se tiverem filhos no Brasil, a nacionalidade da criança é brasileira, porque o Brasil adota o ius soli, tá? Então, quem nasce no Brasil é considerado brasileiro. O filho seria brasileiro. Professora, a senhora acredita que a questão ideológica tem atrapalhado os refugiados? Tá. Agora, é um ponto mais polêmico, né, Vitor? Mas vou falar, tá. O que acontece? Gente, quando o governo atual assumiu, havia uma preocupação muito grande em relação à situação da Operação Acolhida. Se temia muito que o governo, por ser mais conservador, né, eu não vou entrar em discussão política, mas por ser um governo mais conservador, ele iria acabar com a operação, ia tirar recurso, ia acabar. Só que a gente tem que lembrar que quem é que está no centro dessa operação, na evidência dessa operação, ganhando prêmios internacionais? Os militares, tá? Então, o governo atual não acabou com a Operação Acolhida, ao contrário, continuou investindo na operação, porque isso eleva a credibilidade dos militares no país e do exército no país. Então, isso por si só já amenizou bastante a situação e fez com que o acolhimento continuasse acontecendo. Em relação a essa situação do reconhecimento como refugiado, baseado na grave e generalizada violação de direitos humanos, há quem diga que o fato do governo atual, né, ser contrário ao que a Venezuela defende, né, enquanto ideologia, facilitou que o governo, né, porque a gente tem que lembrar que o CONARE pertence ao Ministério da Justiça, embora seja um órgão imparcial e técnico, vamos dizer que pode haver, de certa forma, uma influência. Então, nesse caso, acabou não prejudicando, mas facilitou, né? Porque, de certa forma, quando você reconhece uma grave e generalizada situação de violação de direitos humanos, você acaba reconhecendo que está acontecendo algo grave em um país, né? Então, não é para ser político, mas acaba, sim, tendo consequências políticas. Então, eu acredito que a mistura desse elemento dos militares no protagonismo, né, da Operação Acolhida, junto com essa contrariedade ideológica em relação à Venezuela, sim, pode ter contribuído para a situação, tá? Agora, de certa forma, algumas situações conservadoras acabam atrapalhando, como, por exemplo, a situação atual, né? A gente sabe que depois que o Brasil fechou as fronteiras por causa da questão da Covid, muitos problemas estão existindo em relação a isso, né, porque, na verdade, a situação de refugiados deveria ser vista como uma situação excepcional, o governo tem sido mais conservador no fechamento de fronteiras, então sempre esse tipo de problema existe quando você está lidando com um governo que tem uma pauta mais conservadora, né. De toda forma, não houve o impacto negativo que se previa, até o momento. Agora, claro, tem iniciativas legislativas para mudar a lei de imigração, que é um problema, é algo a se temer, né? Então, assim, não estou dizendo também que está tudo a mil maravilhas, existem problemas, mas, no sentido estrito da operação funcionando, não teve um impacto direto, tá? Vamos lá, mas para algumas perguntas aqui finais. O Edivaldo, a língua faz parte da cultura e da identidade. Como a senhora vê essa questão do governo brasileiro deixar o ensino da língua espanhola em segundo plano?
Aí, veja bem, apesar, eu também concordo, Edivaldo, que a língua faz parte, né, da questão cultural, e eles não devem, né, por exemplo, o que não pode é o governo impor, né, que a pessoa, medidas absurdas que a gente vê em alguns países do mundo, de que não pode falar a sua língua, né, em alguns ambientes, obviamente o Brasil não é assim. Agora, claro que o governo brasileiro, né, o que ele tem a obrigação de fazer é dar o direito à educação. Ele também não pode ser imposto, né, a fornecer um estudo na língua daquelas pessoas. Ele tem que proporcionar que pessoas possam aprender a nossa língua. É claro que no plano ideal, eu também defendo isso, né? A língua espanhola deveria fazer parte, até por uma questão de região latino-americana, que ia valorizar a região a que a gente pertence. Mas a obrigação do Brasil é muito mais de fornecer o ensino da língua portuguesa para que essas pessoas se integrem do que efetivamente investir no ensino da língua espanhola. Seria tipo algo a mais a fazer, certo? Mas eu também entendo que essas pessoas tenham o direito, obviamente, de dispor da língua delas na sua vida cotidiana, tá? Mas em relação a falando do ponto de vista internacional de obrigação, o que o Brasil poderia ofertar é que eles se integrem à nossa língua. No Brasil, nunca escutei o discurso que estrangeiros roubam emprego de nacionais, mas com essas ondas conservadoras que estão acontecendo na política, isso pode ser um futuro próximo. Pois vamos dizer o seguinte, na verdade, eu sempre escutei, trabalhando com esse tema, isso, mas eu confesso que quanto mais conservadora a sociedade fica, mais essas pautas, elas ficam mais arraigadas, né, mais efervescentes. Então, sim, acaba tendo um impacto, né, porque esse viés conservador de enxergar, de uma forma geral, acaba favorecendo o quê? Nacionalismo. E o nacionalismo é muito próximo, não vou dizer que é a mesma coisa, mas acaba, se for exacerbado, chegar muito próximo de uma xenofobia, tá? Então, vamos dizer que não posso asseverar, né, que no futuro próximo será assim. Espero que não, espero que a conscientização... Eu sou muito otimista, gente, tá, nas coisas, então eu espero, como eu vi muita coisa mudar positivamente lá em Roraima, eu acredito sim que isso pode acontecer a nível de Brasil, tá? Mas é algo para ter alerta, para ficar em alerta, para que essa onda conservadora não se converta em nacionalismo exacerbado, para não se converter em xenofobia. Isso é muito prejudicial, tá? Espero que não venha acontecer. Luiz Henrique perguntou quais os impactos da pandemia no acolhimento desses refugiados. Muitos impactos, né? Muitos impactos. Luiz Henrique, uma pergunta muito boa. Porque, veja só, Gini, vamos pensar primeiro. Os países fecharam as fronteiras. Se os países fecharam a fronteira, como é que o refugiado... Porque, veja, um ponto importante que eu não mencionei. O refugiado, gente, ele não pode pedir o refúgio do país dele. Ele precisa entrar, tá lá na fronteira do outro país para poder pedir. O refúgio é regido pela territorialidade. Então, ele tem que pedir na fronteira. Então, o que acontece? Se a fronteira está fechada, como é que eu vou pedir? Entendeu? Então, já começa daí o problema. Aí, o que as pessoas fazem na prática? Procuram outras rotas. Rotas, às vezes, perigosas, com traficante de pessoas. Porque, veja, gente, a situação da necessidade da migração, ela não deixou de acontecer. A situação na Venezuela, na verdade, só está piorando com a Covid, né? Então, as pessoas continuaram migrando, só que por rotas irregulares, né? Por rotas perigosas, pagando traficante de pessoas para entrar no país, o que é muito perigoso. Então, o primeiro impacto foi esse. O segundo impacto foi a questão de que, imagine, num abrigo desse, as pessoas todas juntas, a facilidade de contágio, ela é grande, então as medidas sanitárias têm que ser ainda redobradas. Imagine você dar um distanciamento dentro de um abrigo. É muito difícil. É possível, até porque, não sei se vocês já viram imagens, é tudo muito organizado lá dentro, né? Então, tem as tendas, muitas vezes divididas por famílias e tal. O Acnu tem uma ampla experiência disso em vários outros países que vivem situações semelhantes, então conseguiu colocar isso em prática no Brasil com o auxílio do Exército. Mas é claro que é um perigo iminente lá dentro, de um contágio massivo, por exemplo, em relação à Covid. Então você tem que investir mais em medidas de higiene, investir mais em conscientização daquelas próprias pessoas, fora o problema da rota, fora o problema que essa situação de Covid, aí sim favoreceu a xenofobia, porque gerou essa ideia de o que vem de fora, que pode trazer o vírus, que contamina. Isso ficou no interior das pessoas, então acabou gerando, inclusive lá em Roraima, que passou um tempão sem ter casos de enfrentamento, e que teve caso, mais uma vez, acho que foi ou foi uma tenda, ou foi uma casa, ou foi um local de refugiados venezuelanos que foi queimado.
nesse contexto de Covid, e parece que colocaram alguma nota, pincharam, assim, alguma coisa dizendo, né, trazendo Covid, não sei o que, para trazer contaminação. Então, essas questões acabam também levando mais esse outro impacto. Então, e outros impactos também poderiam ser relacionados, imagine, gente, se já era difícil a busca de emprego e a integração dessas pessoas em situações normais, vocês imaginem numa época dessa. A gente tem que pensar assim, se a sociedade como um todo tem tanto índice de desemprego, de vulnerabilidade, de consequências dessa doença, você imagine isso para uma situação, para uma população que já é em uma situação de vulnerabilidade. Todos os impactos são ainda maiores. Né? Teve toda uma briga que a Defensoria Pública conseguiu judicialmente para que eles pudessem receber o auxílio emergencial, outro ponto importante, porque a princípio não estavam recebendo. Então a Defensoria fez aí toda uma estratégia de defesa para que eles recebessem o auxílio emergencial. Então os impactos são muitos, e é muito interessante esse tema, a gente poderia ficar falando aqui bastante sobre ele. O que mais, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem deixar aqui no chat. Também está no chat o link para o Forms, nós vamos enviar através desse Forms o certificado para vocês. É preciso que vocês preencham para a gente poder ter conhecimento de quem pode ficar aqui para essa conversa maravilhosa com a professora Lívia. Outra coisa, siga o nosso Instagram, teremos muitos outros eventos esse semestre. E outra coisa, nós tivemos um evento anterior que também foi ofertado certificado, e nós já estamos confeccionando esses certificados, caso esteja alguém tenha aqui na sala que tenha participado do evento anterior, sobre juventude e política, nós também iremos enviar o certificado, como esse também. Eu não sei se a nossa presidente, a Naíra, está aqui presente na sala para nós fazermos considerações finais. Eu tô aqui, minha gente, eu tô pelo telefone do meu pai, porque hoje foi um dia que, infelizmente, a minha internet me deixou na mão. Mas eu tô aqui para, assim, conseguir o telefone dele, porque é muito importante para mim agradecer a professora pela contribuição dela, pelo tempo, pela paciência, pelo cuidado que ela tem com a Liga. E, assim, agradecer mesmo de coração pela excelente exposição, porque esse assunto é super importante. E a professora, de pronto, quis fazer esse evento conosco, encontrou um tempo para fazer esse evento, para trazer para a gente e compartilhar o tanto que ela aprendeu e continua a aprender nos seus estudos, enfim, em prática com esse tema. Meus reforços são os mesmos da Rita, né? Pedir para vocês seguirem o Instagram, ficarem atentos às nossas redes sociais, porque a Liga pretende fazer outros eventos de caráter similar até o final do ano, e até o final do ano também a Liga tem intenção de fazer a seleção de novos membros. Então, você que tem interesse em participar da Liga de Direito Internacional, é só ficar ligado no nosso Instagram, porque a gente vai colocar por lá, assim que tiver havendo seleção, a gente vai colocar por lá para que todos possam participar. A Liga, ela não necessariamente precisa de membros do SESMAC, então você que está em outro lugar, assim, em outra instituição de ensino, eu acredito que até outra instituição de ensino fora do estado de Alagoas possa também participar, contribuir enquanto membro da Liga de Direito Internacional do SESMAC, tá certo? Para além disso, eu agradeço a todos pela participação. Sem vocês também a gente não conseguiria fazer esse evento. E é isso, eu agradeço muito. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigada, tá? Eu queria agradecer mesmo. Fico muito feliz do interesse de vocês. E dizer, né, que eu estou à disposição, né? Quem quiser mandar mensagem, mandar outras perguntas que não quis mandar aqui, a gente está sempre à disposição. A minha ideia é aproximar. Eu sou super apaixonada pelo tema, né? Então eu suspeita para falar. Quando as meninas falaram, eu falei, vamos falar. E eu só queria um minutinho para dizer uma coisa que eu acabei não falando, né? Eu falei de várias instituições, acabei não falando também da Comissão Interamericana, né? Que foi um órgão que eu tive a honra de trabalhar. Também teve um papel importantíssimo, gente, nesse processo dos venezuelanos, né? A comissão, ela fez uma resolução em 2018, solicitando que os estados adotassem essa concepção ampliada de refugiado, que incluíssem os venezuelanos, clamando aos estados, né, que fizessem políticas para combater a xenofobia. Então, é só para ressaltar para vocês que
existe todo um arcabouço internacional de organizações, né, defendendo esse pleito, olhando para o Estado. Isso é muito importante para que a gente veja, né, que a importância do direito internacional. Eu acho que a gente está na Liga de Direito Internacional e a gente precisa falar disso. O direito internacional, ele está na nossa prática, né? Eu nunca vou esquecer, dos primeiros momentos que eu era professora de Direito Internacional, um aluno perguntou, professora, mas para onde eu vou usar Direito Internacional na minha vida? Eu quero, sei lá, eu quero ser advogado criminalista, né? Onde é que eu vou usar isso? E, gente, o Direito Internacional, ele está em tudo. Ele está no Direito Penal, ele está no Direito do Trabalho, né? Então, a gente tem que, cada vez mais, abrir a mente para essa realidade, para poder entender melhor o tema e, acima de tudo, entender que é simples, né, que necessita ser conhecido, é interessante. Então, assim, mais do que nada, meu papel aqui é só, né, fazer uma pequena contribuição, mas dizer para vocês que, se tiverem interesse no assunto, entrem para a Liga, participem, vão ter vários debates, né, sobre variados temas, e é realmente uma matéria apaixonante e que pode servir, né, como diálogo para todas as áreas do direito. Né? Você aí que trabalha com direito penal, que está vivenciando até uma violência doméstica, né, que usa a Lei Maria da Penha, e que eu sempre digo em aula, né, e não sabe, às vezes, que a Lei Maria da Penha veio de uma solução amistosa lá na Comissão Interamericana, né, então eu sempre digo isso em aula, bato nessa tecla, o direito internacional, ele atinge diretamente o direito interno, o direito nacional, e por isso precisa ser conhecido. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção e pela paciência de vocês, por essa recepção super acolhida. Perdão por qualquer coisa, essa minha fala empolgada às vezes, tá? Mas foi um grande prazer mesmo. Um beijo para todos, para todas vocês. Obrigada, pessoal. Eu espero encontrar vocês em próximos eventos. Sigam a Liga mais uma vez, e é isso, sim. Boa noite para vocês, tá certo? Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Obrigada, professora. Obrigada, gente. Boa noite.